Ninguém pediu, mas o quadro Absurdos Bíblicos está de volta! Bom, para o desespero de alguns, o quadro voltou, só que antes de falar o que eu tenho que falar, vou deixar a vinheta e daqui a pouco eu volto, ok? Muito bem, você está no canal Ministério da Razão. Eu sou o professor Fábio de Oliveira, a cabeça brilhante do ateísmo e do YouTube. E como eu falei, o quadro Absurdos Bíblicos está de volta. Essa aqui é a parte 14, eu vou falar sobre Abraão, o cafetão. É o quê? Bom, talvez alguns achem estranho o título, mas fique aí para você entender. E muitos não entendem também essas passagens que eu vou mostrar para vocês aqui, ou que eu mostro, venho mostrado por quê? Por que muitos não entendem? Simplesmente porque estão tomados por uma visão tradicional, uma visão devocional, uma visão distorcida, porque o líder dessa pessoa, seja o pastor, que é o líder religioso, seja o pastor, o padre, o bispo, arcebispo, cardeal, papa, apóstolo, presbítero, o evangelista, seja lá qual for, o que ele faz? Ele vai distorcer essas passagens para que as pessoas não vejam o que esse livro é. Então eles tentam o quê? Dizer para vocês que esse livro tem mensagens para a gente hoje, para a sociedade hoje. Não, esse livro não tem mensagem nenhuma para a gente. Esse livro não foi escrito para a gente, não. Ele tem endereço, ele tem ali autor, tem destinatários e não tem nada para brasileiro aqui. Nada, nada. Mas as pessoas pensam que isso aí são historinhas maravilhosas e não percebem os absurdos que estão contidos neste livro. Ou melhor, neste conjunto de livros, né? Porque a Bíblia ela reúne vários livros. E aqui vai só mais uma história. Então eu vou deixar para vocês aqui, capítulo 12 de Gênesis está aqui na tela. Capítulo 12, a partir do versículo 10, e vamos até o capítulo 13, versículo 2. Ok? Vamos lá. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Lembrando que aqui o Abraão ainda não tinha o nome de Abraão, era Abrão. Mas, como depois na mitologia, o nome vai ser mudado, por isso eu coloquei Abraão ou cafetão, ok? Então vamos lá. Então desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Vai acompanhando aí esse absurdo. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Por tua causa, olha isso. E que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na, ou seja, elogiaram diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, ou seja, ele tomou por mulher, ou seja, e deu uns creu, lógico, né? Ninguém toma uma mulher para ficar lá de enfeite, não, é para, tá? PU, pau no útero. Continuando. E fez bem Abrão por amor dela, olha só. Ele teve ovelhas, vacas, bolsonaros, quer dizer, jumentos, servos e servas, ou seja, Abraão tinha escravos, tá? Quando você vê servos e servas, é escravo, Carla Zambelli, ou melhor dizendo, jumentas e camelos. Feriu, porém, ou seja, Deus permitiu que ele tocasse na Sarai, que ainda não tinha o nome mudado para Sara, tá bom? E aí feriu o Senhor a Faraó, em vez de ele impedir que Faraó tomasse, não, deixou a coisa acontecer. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Olha só, ele tomou por mulher dele. Então, ele tomou por mulher e creu, tá? E creu nela, lógico.
Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Ou seja, Faraó não tomou nada. Ele deu uns creu nela e a divindade ficou meio bolada e depois feriu com praga. Daí vai aqui, ó. E subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Que merda, hein? Volta pra mim. Olha aí, gente. Por que ele foi subindo? Rico. Muito rico, né? Além de ser rico, ele era muito rico. Era muito rico. Podemos dizer que ele é um bilionário da época, né? Em gado, tá? Então ele tinha com eles evangélicos e bolsominions. Quer dizer, gado. Em prata e em ouro. Gente, por quê? Porque ele cafetinou a esposa. Sabe o que é cafetinar? Vocês sabem o que é? Não é vender café, gente. Cafetinar, sabe muito bem o que é? Prostituir. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. É engraçado, né? Que essa divindade de meia tigela não faz nada na historinha. Abraão tem medo de um mentir. No caso aqui eu vou falar Abraão porque o nome dele foi mudado. Aqui na passagem ainda está Abrão. Mas esse Abraão aí, ou Abrão, seja lá o que você quiser chamar, ele é medroso. A divindade não serve para nada, ele não confia. O pai da fé é incrédulo. Vai credo, gente, que coisa mais ridícula. O pai da fé, que eles chamam, que falam que Abraão é o pai da fé, é incrédulo. Mas isso não é possível. E a divindade, o que ela faz? Merda nenhuma. Isso aí que vocês ouviram. Nada. Merda nenhuma. Por quê? Porque a própria Bíblia mostra que esse Deus não serve pra nada. Não diga! Digo. Que coisa! Aí alguém vai dizer assim, não, tá descrito que Deus não deixou tocar. Isso foi com o rei de lá de Sodoma. Da terra de Gerar. Gerar ficava em Sodoma, tá, gente? Com Abimeleque. Aí lá e não deixou. Ele foi tomar, na hora que ele foi chegar em Creu, não deixou tocar nela. Mas aqui tocou. Faraó aqui tocou nela. Entendeu? Tomou por mulher, por esposa. E claro, e para ser esposa, o que ele fez? Ó, a dança do Creu, velocidade 5. Não me diga! Entenderam? E aí, claro, e por que ele presenteou Abraão por amor dela? Por quê? Por amor da Sarai. Porque o cara tava Creu com ela lá e tava gostando. Oh, coisa maravilhosa, hein? A Bíblia tem umas histórias lindas, cara. Nossa, temos que ler isso aqui nas escolas para crianças. É isso aí que você vai ler para criança? Quando você for ler na tua igreja, pastor safado, tá? Pastor safado, quando você lê isso aqui também e fala o que aconteceu, tá? Não é falar, olha, aqui o Abrão aqui, ele não confiou em Deus e foi repreendido no Egito, mas fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu. Eu só vi uma pessoa falando a verdade disso aqui, digo evangélica, tá? Falando a verdade dessa, lembrando, gente, isso aqui aconteceu na realidade? Não, porque Abraão nunca existiu. Mas eu digo a realidade da história, do texto. Eu só vi uma pessoa falando disso aqui. Sabe quem? Falando a verdade. A minha ex-professora Rose, do seminário. A única que falou isso, tá? A única. Mais ninguém. O resto, todo mundo fica mascarando essa história. Fica maquiando esse texto aqui. A única pessoa que falou isso aqui. E na história foi isso que aconteceu nessa lenda bíblica. Aí as pessoas pegam isso aqui e acham que há um texto maravilhoso, uma coisa maravilhosa, história bonitinha. E vem cá. E tem mais. E por que essa divindade não fala com Abraão antes? Olha só, meu filho, você vai mentir? Eu odeio a mentira, tá? Faz isso não, eu vou te proteger. Mas não. Por quê? Porque acreditava-se na época antiga que os soberanos eram deuses. Os soberanos eram deuses. Então, se ele pegasse uma mulher do povo, ele visse que a mulher fosse formosa, ele pegava pra ele. Você entendeu? Ele pegava pra ele. E se alguém falasse, não, minha mulher, perdi a vida. Aí, claro, o quê? Abraão, que é o pai da fé, não tem fé. Eu tô entendendo, Jesus. E a divindade não faz nada. Nem repreende. Não dizem que a Bíblia é uma unidade, que o mesmo autor que inspirou lá Gênesis foi o mesmo que inspirou Apocalipse. Então por que Deus aqui não fala nada, não repreende Abraão? Hein? Não sei. Gente, porque isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma palhaçada. Tá? Então, gente, esqueça essa palhaçada de histórias maravilhosas, é inspirada, é algo assim, algo sagrado. Não, gente, esse livro é sangrado.
Tá? Então é Abraão o cafetão. Ele prostituiu a esposa. É foda. Cafetinou a esposa, é o cafetão. Até rimou, né? Abraão o cafetão. Galera, não sei se esse vídeo vai ser monetizado por causa do título. Eu nem vou colocar caracteres não, porque não estou aqui definido nada errado. Estou mostrando o texto, tá bom? E mostrando que é um absurdo. Então agora, se você quiser ajudar, até o clube de membros, tem aí o Apoia-se, tem a vaquinha, tem o Superchat nas lives e estreias. E também nós temos o que? O Pix. Caso você não tenha cartão de crédito para ajudar com o clube de membros, com o Superchat, tem o Pix. O QR Code está em algum canto aí. E se você não conseguiu ler o QR Code, você pode fazer o seguinte, você pode digitar uma das minhas chaves, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com. Vou deixar mais um tempo aqui, aí você anota aí, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Viva a sua vida sem fazer mal a ninguém, não tem texto sagrado, isso aqui são absurdos de povos que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, eram pessoas machistas e achavam que a mulher era propriedade do homem, tá? Ainda bem que a nossa sociedade mudou, ainda bem que essa lei não é pra gente, a Bíblia não é pra gente, a Bíblia é a lei do Oriente Médio antigo para aquela época, para aquele povo, certo? Não é nada pra gente, o que rege a gente, o que vai reger a nossa nação é a nossa Constituição e as demais leis que tem aqui no país, ok? Então é isso, estamos juntos pela propagação do conhecimento, sucesso a todos e ó, tchau, tchau, fui! Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.